Boa tarde, primeiro período, turma de Teoria da Literatura. Nós estamos na aula de hoje, 18 de maio, nós estamos dando continuidade ao estudo do romance e eu já vou falar um pouquinho com vocês acerca do conto, tá? Também falei nas últimas videoaulas, mas vou falar mais um pouquinho. O que é muito importante que a gente destaque em relação ao romance? Eu vou botar a tela aqui para partilhar. Nós vimos, na última videoaula, até a parte de romance no barroco, vocês lembram? Então, a gente hoje começa um trabalho mais voltado para o romance moderno. Então, como vocês podem ver aqui nesse esqueminha, tá? Que eu vou postar esse esquema para vocês lá no SEI. E esse esquema, olha, é o que a gente já estava trabalhando desde da última aula, das últimas aulas. O romance moderno, ele vai se construir a partir do desmanche da narrativa barroca, do fim da estética clássica, de uma revisão dessa estética clássica. O que isso acontece? Até o século XVIII, o romance era um gênero, assim, não era um gênero, era um tipo textual desprestigiado, né? Era só para, normalmente só as mulheres liam, tá? E era visto como um tipo de escrita que corrompia os bons costumes. Nós temos, por exemplo, no realismo ocidental, nós temos um grande romance. Realismo, gente, é um movimento que acontece na segunda metade do século XIX, tá? Um movimento literário. Então, no realismo ocidental, especialmente o realismo francês, nós temos, por exemplo, o romance Emma Bovary, de Flaubert, perdão, Madame Bovary, né, de Flaubert, é que o nome da personagem é Emma. Então, nós temos exatamente a representação dessa perspectiva, de que a leitura feminina dos romances corrompia os bons costumes. Emma Bovary é representada nesse romance como uma jovem do interior, o pai dela tem uma fazenda no interior da França, né, próximo a Paris, e o sonho dela, como ela lê muito romance, que fala de bailes, de namoros, enfim, o sonho dela era morar em Paris e frequentar a alta sociedade, né, a aristocracia. E o pai dela tem um problema grave de saúde, é chamado um médico da cidade, ele vai lá, e não é nenhum galã, mas Emma descobre que pode seduzi-lo, se casar com ele e mudar para Paris, e é isso que ela faz. Só que a vida dela se torna uma tragédia, né? Porque ele é um médico que não está nem aí para sarau, para baile, para nada. Ele quer ficar lá no lugarzinho dele, atendendo os pacientezinhos dele, e Emma arranja um amante, se endivida com agiota. É um horror, tá? É um horror. Então, é um romance que, como todo romance realista, tem o objetivo de moralização da sociedade, mas é um romance que representa como a leitura, eles repetem, o Flaubert repete isso várias vezes no texto, como a leitura pode corromper os bons costumes. A leitura do que não presta. Para eles, o que não prestava era o tipo de romance bobo, água com açúcar, que põe um monte de caraminhola na cabeça de adolescente, né? Então, até o século XVIII, era essa a visão que se tinha. No próprio século XVIII, final do século XVIII, já se começa a escrever um outro tipo de romance, né? Já vem mais um pouco de aventura, um romance mais filosófico e tal. E surge um público burguês que vai mudar essa concepção de romance. O romance já vai trazer uma representação diferenciada da sociedade. Na Inglaterra, a gente tem Richardson, que dá início a todo esse processo,
E é bom a gente destacar que os ingleses eles distinguiam entre romance, romance e novel. Né? O romance tinha um caráter fabuloso, a novel ou novela, um caráter mais realista. Né? E a novela, ela ganhou muita força e gerou o nosso romance moderno. Tá? Na Alemanha, em final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem a consolidação do romantismo, o movimento do estético romantismo, que tem como grande porta-voz o romance. E é aí que a gente vê surgir esse romance moderno. A gente tem três origens, tá? Que influem muito na construção do romantismo brasileiro. Os ingleses, os franceses e os alemães. E o grande romance romântico da Alemanha é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. É a história de um jovem que tem um amor impossível, acaba se suicidando. E Werther é tão lido e tem uma relação tão íntima com o público da época na Alemanha que vários jovens se suicidaram depois de ler. Então, é catarse, viu, gente? Movimento catártico, né? Do século XVIII para o século XIX, a gente tem o surgimento do romance negro, romance noir, tá? O folhetim, o romance histórico, e tudo isso, gente, forjando o movimento romântico. No século XX, vão mudar as técnicas narrativas, a maneira de construir o enredo, as personagens, o tempo, o espaço. Isso vai fazer com que o romance se transforme muito. Nós temos romances no século XX que não privilegiam mais o acontecimento dos fatos. Eles privilegiam, por exemplo, a reflexão. Nós temos romances históricos, mas não históricos no sentido do romance que vai exaltar uma nação. Eu tinha no início do nosso curso, eu comentei com vocês acerca de um romance histórico que é o Agosto, do Rubem Fonseca. Alguns de vocês chegaram a ler, né? É um romance histórico do século XX, uma mudança em relação ao romance histórico, por exemplo, de José de Alencar, do século XIX, que tem uma ideia de exaltação da nacionalidade. E no século XX isso muda. Bom, nós temos uma tipologia do romance, do Kaiser. A gente tem, ele coloca como romance de ação, você tem um enredo linear, começo, meio e fim, um enredo bem estruturado. Os romances policiais entram aí, tá? Romance de personagem, em que você tem uma personagem que vai agregar toda a narrativa em torno de si, em torno das suas ações, né? A gente pode olhar para o romantismo brasileiro e destacar Iracema, por exemplo. A gente pode olhar para o realismo brasileiro e destacar Dom Casmurro, por exemplo, como romances de personagem. E o romance de espaço, que para o Kaiser é aquele romance que descreve o meio histórico, o ambiente social, enfim, que dá essa ênfase a algo que não é nem a personagem, nem a ação. Agosto pode entrar aqui, porque Agosto vai trazer o meio histórico e o ambiente social como os grandes protagonistas. Tá? Então, isso, gente, é mais ou menos a história do romance. Tá? O conto, ele é antigo, né? A gente tem um conto oral já bastante antigo, e a gente tem o conto também se transformando nos séculos, e quando chega ao século XIX, o conto ganha uma força espetacular, especialmente no realismo. Existe o conto romântico, mas o romantismo ele não enfatiza tanto o conto, ele prefere o romance e a novela. E o realismo não, o realismo aposta no conto
e há muitas publicações de contos realistas. Tá? O conto, ele tem como característica, tem a mesma estrutura do romance, né? Ele tem personagem, ele tem um enredo organizado, ele tem o tempo, ele tem o ambiente, enfim, um narrador, tudo, ele tem tudo. Só que ele é muito conciso. Então, o que um escritor levava, por exemplo, no realismo, para escrever, contar uma história, ele levava 400 páginas. Um conto realista, por exemplo, ele tinha umas 10 páginas, alguns chegavam a 20. Tá? Então, o conto ele enxuga, ao ponto de nós termos hoje, tá? Em século XXI, nós temos os microcontos. Tá? Eu vou ler um microconto aqui para vocês, um microconto de Edir Augusto chamado Libertação. Tu me geraste em ato carnal, te enfio a faca e vivo, enfim. Acabou. Essa é a concepção de conto, microconto que se tem hoje. Tá? Nós temos hoje um conto um pouco diferente dos contos tradicionais, mas um conto mais longo e tal, e temos o microconto. Aí por que eu quis mostrar esse microconto? Para vocês entenderem a densidade e a concisão que o conto tem, que chega ao limite do microconto, 2 linhas. Então, meu povo, eu estou fechando esse bloco, tá? E nós iniciaremos o próximo bloco falando da estrutura da narrativa, tá? Falando mais do conto, um pouco mais, para vocês irem se familiarizando com esse trabalho, tá bom?